Pessoal, boa tarde. Nessa sequência nós vamos falar um pouco sobre as principais questões relacionadas ao chamado regime aberto, tá? Regime de execução de pena. O regime aberto dos três regimes execucionais de pena, o fechado, o semiaberto e o aberto, é o mais brando, mais flexível de todos, tá? Segundo o parágrafo 1º, letra C do artigo 33 do Código Penal, o regime aberto ele é cumprido em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Só que na prática nós temos que fazer uma observação que poucas ou quase nenhuma casa do albergado existe hoje no Brasil. Então a jurisprudência, de uma forma geral, tem optado pela substituição da casa do albergado pelo recolhimento domiciliar, que a gente acabou convencionando chamar de prisão albergue domiciliar, alguma coisa nesse sentido. Então o sujeito, quando vai para o regime aberto, na prática, na maioria dos lugares no Brasil hoje, ele acaba sendo submetido à prisão albergue domiciliar, observando-se as demais condições e cláusulas do regime aberto estabelecidas pela Lei de Execução Penal. Quando é que se aplica o regime aberto? Então, originalmente, como regime inicial de pena, ele pode ser aplicado a todos os crimes não hediondos, seja apenados com reclusão, seja com detenção, em que a pena não ultrapasse 4 anos. Então, se o sujeito receber até 4 anos de detenção ou de reclusão, desde que não seja reincidente e desde que as circunstâncias judiciais, lá do artigo 59, não recomendem a determinação de um regime mais rigoroso, um semiaberto, até um fechado, então, para penas de até 4 anos, a rigor, ele começa já de imediato no regime aberto. Quais são as especificações mais importantes do regime aberto? Primeiro, é a determinação do artigo 36 do Código Penal, que o regime aberto ele se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do próprio apenado. O apenado funciona nesse contexto meio que um vigilante de si próprio. É necessário que haja trabalho ou estudo por parte do apenado, sem vigilância, isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 36 do Código Penal, e nos períodos em que ele não está trabalhando e ou estudando, então, ele tem que se recolher, seja na casa do albergado, seja no recolhimento domiciliar, como tem se utilizado atualmente, tanto no período noturno quanto nos dias de folga, também regra do artigo 36, parágrafo 1º do Código Penal. Para entrar no regime aberto, ele precisa preencher certos requisitos. O primeiro deles, que está lá no 114, inciso 1 da Lei de Execução Penal, é o de trabalhar ou comprovar a possibilidade de trabalho imediato. O trabalho ele é essencial, o estudo é essencial para o ingresso no regime aberto. E, além disso, também a presunção de ajuste ao novo regime com disciplina, que é a ideia de que ele ingressando no regime aberto, ele vai ter a disciplina suficiente para saber se conduzir, se postar diante dessa realidade do regime aberto, que é um regime desvigiado. Isso está no artigo 114, inciso 2, também da LEP. Ao conceder o regime aberto, o juiz ele vai fixar obrigatoriamente certas condições que o legislador chama de condições gerais. Quais sejam, primeiramente, deixa eu só baixar aqui, primeiramente, a de permanecer no local designado
à noite e em dias de folga. Isso tudo está no artigo 115, essa primeira no inciso 1. Então, ele deve permanecer no local que for determinado, à noite e nos dias de folga. Também sair para o trabalho e retornar nos horários que o juiz fixar. Então, isso está no artigo 115, inciso 2 da LEP. Não se ausentar da cidade sem autorização judicial. Então, para poder sair da cidade onde ele vai ficar, ele tem que primeiro obter uma autorização judicial. Isso está no inciso 3 do artigo 115. E o comparecimento em juízo, quando determinado, para justificar as suas atividades. Isso está no 115, inciso 4 também da LEP. Então, essas 4 condições: permanecer no local designado à noite e em dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade sem autorização judicial e comparecimento em juízo quando determinado, são condições obrigatórias. E o próprio artigo 115, no caput, ele ainda fala na possibilidade de o juiz fixar outras condições especiais, essas são facultativas, né? De acordo com as necessidades daí de cada caso. O trabalho no regime aberto, como eu falei, ele é obrigatório, né? O artigo 114, inciso 1 da LEP, fala exatamente isso, que ele tem que trabalhar ou comprovar a possibilidade imediata de obtenção de trabalho. E, no caso, a remissão por trabalho, ela não existe no regime aberto. Como o trabalho é obrigatório e ele já está num sistema em que está fora de um ambiente carcerário, desvigiado, sem barreiras de contenção física, então o trabalho, sendo uma condição para ingressar no regime aberto, ele não vai gerar a remissão lá do artigo 126 ao artigo 130 da Lei de Execução Penal. A frequência a cursos é diferente no regime aberto. O trabalho não dá direito à remissão tal qual dá no fechado e no semiaberto. No aberto não dá. Mas a frequência a cursos continua dando direito à remissão também no regime aberto, né? O curso, assim como acontece no fechado e no semiaberto, o curso pode ser supletivo, pode ser um curso profissionalizante, ensino médio, ensino superior, podem ser presenciais ou ministrados à distância, não importa, né? E a quantificação da remissão no regime aberto por conta de frequência de cursos, ela é exatamente idêntica àquela que acontecia no fechado e no semiaberto, ou seja, um dia de remissão de pena para cada 12 horas de estudo, sabendo-se que essas 12 horas elas têm que ser fracionadas, divididas em pelo menos 3 dias. Esse regramento todo está lá no artigo 126, parágrafo 1º, inciso 1, e também no parágrafo 6º desse mesmo artigo lá da LEP. E o estudo para fins de remissão de pena, né, nessa proporção de 1 hora de estudo para 12 horas, um dia de remissão para 12 horas de estudo, essas 12 horas fracionadas em 3 dias no mínimo, a certificação ela deve ser fornecida por autoridade ou pela autoridade educacional competente, o diretor da escola, o coordenador do curso, enfim, a autoridade educacional que tenha poder para certificar a frequência ao curso que vai dar ensejo à remissão. Em relação ao regime aberto, estas são, meus caros, as considerações mais importantes, tá? Um abraço e até a próxima.